Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, tudo bem? Eu espero que encontrem todos com bastante saúde, com pensamentos positivos, com vontade de assistir a mais um programa, Filosofando com Samir. Dessa vez eu trago vamos chamar assim, um princípio de mestre da filosofia que deu um passo a mais, como nós já conversamos sobre dois grandes filósofos, Hermes, e nós tivemos Pitágoras. Então agora nós temos mais um hermético, né, e mais um pitagórico, que somam então todas as informações, que é justamente Sócrates. Sócrates tem seu nascimento em 470 antes de Cristo, e a sua morte em 399 antes de Cristo. Essas datas não são precisas e algumas pessoas podem eventualmente até dizer que ele viveu 9 anos a mais do que está ali, porque alguns dizem que é 479. Mas o interessante então é nós desvendarmos Sócrates como um grande filósofo que ele foi. Então, começamos pelos detalhes de Sócrates, que é justamente um resumo, uma introdução por Mário Sérgio Cortella, que é só para dar um pequeno alento no quem foi e como foi. Assistam a esse vídeo introdutório. Quer saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico. E se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la. Eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado Sócrates, você entendeu Sófocles, porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte, nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Então Sócrates foi aquele que apresentou inicialmente a questão de ética e moral e propôs uma investigação que, diríamos assim, é sistemática com relação à justiça, como ela é praticada, do bem, da linguagem, das virtudes do homem, né, e a fraqueza de cada um diante da natureza funcional do homem. Pois bem, dentre as coisas positivas também de Sócrates, nós podemos dizer que ele deixou absolutamente nada por escrito, né? Como diz Cortella, não houve nenhum registro dele. Ele era conhecido como parteiro das ideias, talvez parteiro das ideias, porque a mãe dele era uma parteira e ele levou o parto como o princípio básico também. Eu tenho uma outra ideia com relação a ele, que é a questão pré-socrática e pós-socrática, em que ele usava duas maneiras de fazer essa
apresentação dos seus pensamentos. Uma era através da ironia, né, e da maiêutica. A maiêutica nada mais é do que o parto das ideias. A ironia dele visava exatamente acabar com a doxa, que era justamente o fato da evolução da opinião de cada um. Então, a maiêutica, segundo ele, que é o nascimento, o parto, vinha a partir do conhecimento, né, que trazia a episteme. A episteme era o conhecimento em si de Sócrates, trazendo, então, novos pontos de vista sobre diversas coisas. Então, ele tinha algumas frases categóricas que nós usamos como até máximas, né? Por exemplo, que a opinião não é conhecimento. Quando é que ele dizia isso? Justamente quando ele arranjava as brigas de provocações em que ele queria terminar o assunto sem dar ênfase a todos os conhecimentos. Também ele dizia que o ortodoxo é aquele que toma a sua opinião como a única a ser discutida ou desmembrada. Bom, ortodoxia significa uma linha reta, né? Exceto para o próprio Sócrates. Ele era um ortodoxo realmente fiel. E a frase, né, só sei que nada sei, que foi a frase que nós vamos falar na quarta aula, nós vamos fazer sobre isso, mas só sei que nada sei é justamente o que o levou à morte, pelo seu excesso de, vamos dizer, de humildade diante de um fato não tão humilde. Mas também ele diz que a episteme, que é o conhecimento, a ciência, a arte de saber das coisas, era o principal objetivo de um homem durante a vida. Quando se fala de um homem durante a vida, lembre-se sempre que as atividades masculinas eram prioritárias e as femininas eram secundárias. Bom, estamos falando de 2.500 anos atrás. Só volta para mim uma imagem ali, por favor, que diz o seguinte, que ele, o próprio Sócrates, depois de falar sobre episteme, ele diz que o conhecimento não é algo somente que se ensina, mas se transmite para que a pessoa saiba como proceder em uma vida toda. Agora, nós temos até o presente momento um Sócrates com alto nível de conhecimento, uma pessoa com uma base cultural elevadíssima, no entanto, um homem turrão. Existia o parecer por parte de todo mundo que ele, o próprio Sócrates, era um homem feio demais. Ele andava descalço, somente com uma manta, uma túnica, uma dalmática, e vivia sujo, e algumas coisas da sua época o chamavam tipo um verdadeiro monstro, assim, um Shrek da vida, né? Com um conhecimento muito elevado. Mas existe um outro Sócrates, né? Por exemplo, existe a frase que é dada a Sócrates como conhece-te a ti mesmo. Bom, a frase não é de Sócrates. Sócrates, na verdade, pegou essa frase da entrada de Delfos, que é um areópago, né, onde a frase estava sobre o areópago e ali dizia, então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses que o compõem. E a frase por completo, ela dá ênfase a que tudo está dentro do homem. E a partir deste conhecimento
ele vai conseguir evoluir. Então, essa frase não é de Sócrates, mas era a sua máxima. Como eu disse, o Sócrates utilizava alguns métodos de ensino que, por exemplo, a ironia era a principal de todas, que é muito provocadora. A ironia que ele utilizava era uma ironia ácida, uma ironia que provocava as pessoas com o objetivo daquele interlocutor se alterar ao ponto de perder a questão da razão. E a razão, para Sócrates, era tudo. Então, ele provocava através da ironia, né, até quebrar aquele gelo de, vamos dizer assim, de paz, em que a pessoa iria se revoltar ou se considerar ofendida, né? E depois ele tinha também, a partir dessa abertura dessa pessoa, ele tinha como um ponto principal a maiêutica. Bom, a maiêutica tem que ser, então, que é o sinônimo da obstetrícia, né? Que é o parto, que é trazer à luz. Imagine uma pessoa provocando uma outra pessoa e, ao mesmo tempo, essa pessoa ela sai fora do seu consciente, do seu sério, e ela, vamos dizer assim, é aproveitada por Sócrates para que ele imponha, dentro da sua ortodoxia, como ele vê aquele ponto de vista, e aí ele provoca muito a todos, desde os mais jovens aos mais velhos, em todos os aspectos, porque ele era como foi dito antes, ele não escrevia nada, mas ele caminhava pelas ruas, ele era um andarilho, né? E ele procurava pessoas que ele pudesse provocar e, eventualmente, com a provocação, ele juntava mais pessoas, né? Que estariam assistindo aquela apresentação, aquele show dado por Sócrates, naquela feiura toda, naquela falta de beleza física, né? E dando a parecer que ele teria o conhecimento geral, e o grande medo de todos era que ele se tornasse talvez um Messias, um avatar, alguém que com conhecimento muito fantástico, esplêndido, estivesse então trazendo novos ensinamentos, mas de uma forma brutal. Ele era brutal. Eu gostaria de que assistissem agora a esse pequeno vídeo, que é um resumo sobre quem foi Sócrates, por uma reflexão feita por um professor. E vamos assistir esse pequeno vídeo. Para Sócrates no passado e perguntava, cara, como que eu faço para ser um pensador? Como que eu faço para ser um filósofo? Fazer filosofia? E a resposta dele você já deve ter ouvido. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre filosofia. A filosofia nasce da reflexão, da dúvida, mas também pode nascer da sua depressão. E Sócrates, quando era perguntado aquilo, sempre respondia o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo. Isso porque todo mundo é conectado de alguma maneira. E muita gente quer conhecer o mundo, quer viajar, quer ir pra Austrália. Mas Sócrates queria dizer que você tá colocando a carroça na frente dos bois. Eu sempre quis falar essa frase. Então, escuta Sócrates, e na próxima vez que um velho milionário quiser te levar pra Europa com tudo pago, não vai, pode me mandar mensagem que eu resolvo isso pra você. Eu vou no seu lugar, não tem problema, pode me falar à vontade. Pois bem, esse foi mais um resumo da vida de Sócrates como instrutor. Agora, eu pergunto, quem gostaria de ter tido um Sócrates como instrutor, como um professor, como alguém que
poderia ser aquele mentor que todos nós precisamos na vida. Lembre-se da questão da eudaimonia, né? Os demons, né? Os demons ditos como demônios, né? Eles eram tanto bons quanto eram ruins. Existe uma história sobre Sócrates que diz que desde a infância dele ele tinha instruções de como agir corretamente, porque existia uma voz dentro da cabeça dele que dizia o que ele deveria fazer de certo e o que ele deveria fazer da melhor forma. Essa questão da maiêutica, assim como até a própria provocação, o parto das ideias, era justamente porque ele queria trazer à tona um novo parecer para pessoas que tinham um conhecimento a partir dos deuses gregos que determinavam que, vejam que a escolha ou a seletividade e a própria questão hermética trazia um Deus para cada motivo, um Deus para cada ambiente e uma provocação pessoal quanto ao conhecimento adquirido. Então, lembre-se daquela frase que eu já disse, ela é agressiva, mas ela é real, né? Ela se aplica até os dias de hoje, de que quanto mais ignorante, mais feliz, né? E quanto maior o conhecimento de um indivíduo, maior a responsabilidade do indivíduo junto à sociedade e junto àqueles que menos sabem. Agora, tentem compreender de uma outra forma. Se uma pessoa está sentada em uma praça e chega aquele indivíduo mal vestido, sujo, descalço, maltrapilho, vem e faz uma questão sobre o que na verdade é o universo, porque aquele conhece a ti mesmo e conhecerás o universo, conhece a ti mesmo, até ali está tudo certo, que ninguém entendeu nada. E conhecer o universo, que universo? Qual universo? Quem é que disse que existia um universo? Como é que essas palavras já estavam sobre o aerópago de Delfos, dando a entender que existia um universo, que não era somente uma Terra, porque o parecer do ser humano era de viver com a suposta eudaimonia, ou seja, a sua felicidade, a partir dos seus conhecimentos, ter uma família. Lembre-se que Atenas era uma cidade categoricamente cultural e ela, ao contrário de Esparta, ela não tinha um motivo pelo qual ser agressivo. Então, a agressividade de Sócrates era uma coisa absolutamente fora do comum. Pela sua agressividade, mais a ironia provocavam as pessoas a realmente perderem a cabeça. Eles não tinham fundamentos para contrapor o que ele estava dizendo. Então, vinha Sócrates e perguntava: qual a sua opinião sobre o universo? E a pessoa respondia: o que é o universo? O universo é tudo aquilo que nos cerca ou que pode estar além da Terra em que nós vivemos. Só que a viagem, naquela época, para a maioria, 99,9% das pessoas, era a pé. Não era.
em lombo de cavalo, não era em bigas, não era em caravanas. Então não existia a viagem, não existia a transposição cultural entre uma cidade e outra. Ou se fazia uma viagem eterna, vamos chamar assim, né, que nem Pitágoras ficou praticamente 40 anos da sua vida viajando pelo mundo e conhecendo para aprender mais, para poder ensinar mais, e ao mesmo tempo nós vemos uma cidade onde aqueles que dominam a cidade de forma política e dominam a parte cultural, e aí nós vamos falar também sobre a questão dos deuses, né? A proteção dos deuses. Os deuses eram reverenciados de uma única forma, eram a partir de oferendas, né? Então, se eu quisesse ter alguma coisa específica de um dos 36, 46, chegaram a falar em 200 deuses gregos, porque para cada motivo existia um deus, se fazia uma oferenda. Uma oferenda, ela normalmente, nesta época, para eles, os atenienses, eram feitos com frutas e alimentos e vinho, e faziam o seu pedido e, na verdade, ficavam sentados, porque como era uma cidade cultural, não existia um exercício braçal ou um trabalho a ser feito em Atenas, né? Na verdade, era somente a dialética, né? Era o falar por falar, e o grande inimigo de Sócrates era justamente o sofismo. O sofismo foi a base do temperamento forte de Sócrates, porque ele odiava o sofismo. O sofista, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, ele era contratado. Ele era contratado para achar soluções na vida das pessoas, sejam elas com questão de propriedade, mesmo com relação ao próprio casamento, aos próprios filhos, a própria educação, que era restrita, muito restrita, como existia um pouco acesso às informações, também havia pouco interesse do público em geral, do povo que vivia em Atenas, em querer educar-se, porque não ganhava nada a mais por isso. Então, a Câmara dos Comuns era formada por 501 dos mais inteligentes, dos mais devotos aos deuses e aos mais ligados à política administrativa de Atenas, né? E essas pessoas, então, reuniam-se nos próprios templos que haviam construído. Lembre-se, nós falamos sobre a questão dos edifícios que foram construídos com a proporção áurea, então eles se julgavam estar em locais especificamente sagrados, onde eles poderiam divagar sobre diversos assuntos, e desses diversos assuntos, nenhum deles era um ensinamento prático que fosse salutar para o povo. Em outras palavras, os mais inteligentes faziam com que os menos sábios não tivessem acesso à educação e nem pouco fossem beneficiados da forma com que eles, aqueles 501 escolhidos, eleitos por eles mesmos, pudessem ter condições
de dar andamento à questão cultural, porque a questão cultural dependia da vontade de cada um. Aí surgiram aqueles que se tornaram os seguidores desse conhecimento famoso de Sócrates. Então, praticamente, Sócrates ele andava na rua perseguido no sentido seguido por diversas pessoas de diferentes castas que queriam escutar o que ele tinha para dizer de manhã até à noite. Seriam os discípulos dele. Alguns anotavam informações, outros questionavam o próprio Sócrates, mas quando se via era Sócrates caminhando pelas ruas de Atenas, seguido por 10, 15, 20, 30 pessoas. Ele não tinha um local próprio, ele não tinha um ambiente que ele pudesse dar os ensinamentos, e ele escolhia um que ele encontrava, como eu disse antes, sentado ou numa praça, ou no banco, ou no chão, ou simplesmente lavando os pés numa fonte, e ele provocava a tal pessoa e se formava aquele burburinho ao redor dele, e aquele, vamos dizer, escolhido, servia de exemplo para que Sócrates pudesse ensinar. Aí nós vamos falar depois sobre os famosos discípulos dele. Então, o mundo foi dividido entre a era pré-socrática, que foi, vamos dizer, uma filosofia sem razão, mas com a utilização do conhecimento celeste dos deuses, né? E depois a escola pós-socrática, onde Sócrates realmente impôs uma metodologia que foi desenvolvida. Claro que eu vou dizer, método agressivo é coerente? Eu diria que não. Mesmo porque nem todos, como eu falei, tinham a vontade de aprender. Então, eu espero ter dado uma boa introdução de quem foi Sócrates, e nós vamos desvendar um pouco mais da verdade sobre Sócrates, porque existe também muita coisa que não foi mencionada sobre essa pessoa enigmática que transformou a filosofia em algo de rua, ao invés de ser transformado simplesmente em uma escola socrática dentro de pavilhões e partenons e assim por diante. Então, por hoje eu me despeço. Eu espero que tenham gostado dessa introdução de Sócrates, e nós vamos, então, no próximo programa, nos aprofundar um pouco mais. Faço novamente o símbolo da filosofia, desejando a todos que fiquem bem até nosso próximo programa. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida, e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.